gente linda! Muita gente me pergunta como foi a minha conversão, como foi que eu saí do mundo e fui para Jesus, como foi essa minha transformação, esse meu amor por Cristo. Então eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem como que Deus me chamou, como que Deus fez, o amor dele por mim, como que eu fui vendo isso ao longo do tempo, que Deus ele vai trazendo a nossa memória, ele vai lembrando o que ele fez pela gente, como ele trouxe a gente, e ele vai dando entendimento. Às vezes a gente passa por um momento que a gente não entende, a gente fica, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está permitindo que eu sofra tanto? Só que Deus ele permite certas coisas para o nosso bem. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não existe nada que Deus faça que não tenha um propósito. Deus tem propósito em todas as coisas. E foi assim na minha vida. E Deus foi me trazendo para perto dele, primeiramente através da minha família. Ele foi usando a minha família. Primeiro o meu irmão se converteu, depois a minha mãe, minha irmã, e foi indo. E eles foram plantando uma semente no meu coração, que é a palavra de Deus. Eles foram falando de Deus para mim. Eu já conhecia Deus, lógico, nós sempre fomos de uma religião e a gente sempre ia para a igreja, mas eu não conhecia Deus da forma como eles conheciam, da forma como eles me contavam. E eles foram plantando essa semente, falando da palavra de Deus, me mostrando coisas que eu não conseguia enxergar. E aquilo foi me cativando. E eu cheguei, e numa das viagens que eu fiz, minha família morava no Paraná, ainda mora uma parte. Uma dessas viagens que eu fiz, eu voltei para casa e falei com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero te conhecer da mesma forma que minha família te conhece, da mesma forma que eles te conhecem. Eu quero te conhecer melhor. E aí tudo começou, porque Deus ele não invade o teu território. Ele precisa que você dê liberdade para ele precisa que você chame ele para a sua vida. Ele precisa que você autorize que ele entre. Como diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Jesus, ele não entra arrombando, não entra, e aqui é meu lugar, eu vou fazer morada aqui. Não é assim que ele age. E ele está à porta e bate. Basta a gente ouvir ele bater a porta e abrir a porta. Foi isso que eu fiz. Aí começou, aí foi um processo de 1 ano. Por que Deus não faz rápido? Para não doer em nós. Porque a gente está tão entranhado no mundo, a gente ama tantas coisas que o mundo oferece, festas, bebidas, drogas, prostituição, tudo, corrupção, tudo. Nós amamos as coisas do mundo. E é isso que o mundo oferece. O mundo não oferece nada de bom. As únicas coisas boas que vêm para a nossa vida é que vem de Deus. Então, como eu estava entranhada no mundo, eu ia muito para festa e gostava de curtir com os meus amigos, gostava de estar na farra, enfim. Para que Deus não perca uma ovelha sua, um escolhido seu, ele faz as coisas com calma, para você não sentir tanto o impacto. E foi assim na minha vida. Ele colocou uma pessoa para ser meu namorado. Eu passei 1 ano namorando esse rapaz. E com isso, eu parei de ir pra festa, parei de sair. Eu fui diminuindo essas coisas que eu gostava tanto. Sempre gostei muito de estar em comunhão com os meus amigos, na festa e tal. E Deus foi tirando isso de mim. Foi diminuindo. E Ele usou essa pessoa para me mostrar coisas em mim que eu não conseguia enxergar. Eu sofri muito nesse relacionamento, eu fui traída, mas Deus ele usa quem Ele quer. Ele usa tanto os seus santos como os ímpios, Ele usa quem Ele quer para fazer a obra dele. Ele usa até um macumbeiro, se for preciso, para fazer a obra dele. Então,
Ele usou essa pessoa para me mostrar o quanto eu era rebelde, o quanto eu não me submetia a ninguém, não escutava ninguém, não obedecia a ninguém, o quanto eu fazia mal para as pessoas com as coisas que eu fazia, com as coisas que eu falava, com as minhas atitudes. E aquilo, quando Deus usou ele para me mostrar isso, aquilo gerou um arrependimento tão grande no meu coração de viver daquela maneira, de fazer as pessoas sofrerem daquela maneira, que ali foi o ápice, foi o começo de tudo, assim, que eu falei assim, não, agora eu vou largar tudo isso, essa vida que eu levo, esse meu caráter que eu não gosto, que eu não sou satisfeita com ele, e eu vou mudar, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero uma nova vida para mim. E foi aí que eu tomei uma decisão. Eu demoro muito para tomar uma decisão, mas quando eu tomo uma decisão, eu não volto atrás. E foi aí que eu tomei essa decisão. Eu vou seguir Deus, eu vou seguir Jesus, eu vou mudar de vida, eu vou ser uma nova pessoa. Foi aí que eu aceitei Jesus. Quando a gente aceita Jesus, tudo na nossa vida muda. A palavra da Bíblia diz que tudo se fez novo. E realmente tudo se fez novo na minha vida. Quando eu falo em aceitar Jesus, não é porque eu não cria em Jesus ou porque eu não seguia Ele, não é isso. A gente passou uma vida inteira seguindo uma religião, que era a religião católica, e a vida inteira a gente sempre adorou a Deus, a Jesus. Eu conheço quem são eles, mas eu nunca tinha aceitado Jesus com a minha boca. A palavra de Deus diz que nós precisamos declarar com a nossa boca que Ele é Filho de Deus, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. E eu nunca tinha feito isso, porque eu achava que se eu já tivesse nascido e ter sido batizada, eu já estava salva, eu já estava tudo certo. E não estava. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que crer com o nosso coração para a salvação e declarar com a nossa boca para a justiça. Então, o Espírito Santo ele só vai morar dentro de você quando você declara, quando você aceita Jesus como teu Salvador. Foi isso que eu fiz. Antes eu vivia uma vida em que eu não tinha paz, eu não sentia paz, eu não conseguia ficar dentro da minha casa, eu precisava estar na rua, eu precisava estar nas festas, eu precisava estar com as pessoas para eu me sentir preenchida. Mas quando eu chegava em casa, vinha tudo aquilo à tona de novo. Eu não tinha paz, eu me sentia sozinha, vinha uma tristeza, uma angústia enorme no meu coração e eu não entendia por que aquilo não passava. E no dia que eu aceitei Jesus, o Espírito Santo ele veio morar dentro de mim. Ele só vem habitar dentro de você quando você aceita Jesus. A gente acha que nós temos o Espírito Santo sem aceitar Jesus. A gente só tem ele quando nós declaramos isso. Então, quando eu fiz isso, veio uma paz tão grande, parece que toda aquela dor que eu sentia, todo aquele sofrimento foi arrancado. É a paz que excede todo entendimento, diz a palavra do Senhor. Não tem outra paz que o mundo oferece. O mundo não consegue oferecer a paz que a gente precisa. Então, foi assim. No meu caso, eu tive que passar por esse processo. Foi um processo de dor, foi uma dor leve, vamos dizer assim. Porque Deus, Ele não quer trazer você através do sofrimento, Ele quer trazer você através do amor. É por isso que a gente está aqui. A gente fala da palavra de Deus, a gente instrui o que Deus quer que nós façamos através da palavra dEle. Ele quer que a gente obedeça, Ele quer que a gente siga o que está lá. Para quê? Para que Ele vá entrando na nossa vida, para que a gente dê espaço para Ele entrar na nossa vida através do amor. Mas muitas pessoas não querem, como eu. Quantas vezes Deus falou comigo, quantas vezes as pessoas vinham plantando a sementinha e a gente não entende, o mundo está tão enraizado na gente, a gente ama tantas coisas do mundo que a gente não entende o que Deus quer para a nossa vida. Então,
às vezes é preciso ele alcançar alguém através da dor. E foi comigo assim, foi através da dor. Mas foi assim, eu falo para Deus, Senhor, se eu precisasse passar por tudo isso de novo, para eu poder estar nos teus caminhos hoje ter a paz em meio à tribulação, a paz que o Senhor me dá, saber que eu estou amparada, saber que o Senhor é meu Pai, saber que o Senhor me ama, saber que eu posso descansar no Senhor, no meio da tribulação, no meio de toda perseguição, no meio de todos os problemas, no meio de tanto sofrimento. Eu sei que eu posso descansar porque o Senhor está no controle. Isso eu nunca senti em toda a minha vida. E hoje eu sinto isso. Hoje eu sinto isso, hoje eu tenho isso. E eu falo para Deus, eu passaria por tudo de novo para eu poder estar com Ele, para eu poder conhecer Ele do jeito que eu conheço hoje, para eu poder ter relacionamento com Ele como eu tenho hoje, para eu poder ter as experiências que eu tenho com Ele hoje, coisas que eu nunca vivi a minha vida inteira, porque eu não tinha conhecimento, eu não sabia como que funcionava, eu não tinha o Espírito Santo dentro de mim. Eu tinha fé, eu cria em Deus, em Jesus, mas eu não tinha o Espírito Santo dentro de mim. Por quê? Porque eu não tinha aceitado Ele, eu não sabia disso, porque a gente não conhecia a palavra. A Bíblia diz que os filhos de Deus perecem, sofrem por falta de conhecimento, o conhecimento da palavra de Deus. Então a gente está no mundo, a gente está sofrendo, porque a gente não conhece a palavra de Deus. Se a gente conhecesse a palavra de Deus, rapidamente a gente mudava os nossos caminhos. E foi assim um processo da minha conversão. E eu vi o tanto que Deus me amava. E esses dias eu estava caminhando ali no bosque e Deus falou comigo. Ele falou assim, eu te amei primeiro. E eu falei assim, mas como assim o Senhor me amou primeiro? Eu sempre escutava essa palavra, né? E Deus nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro. Eu falei, mas como assim Deus nos amou primeiro, né? Tá, Ele me escolheu. A Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Deus. É Ele quem nos escolhe. Não somos nós que escolhemos caminhar com Deus. É Ele quem escolhe a gente. Então, eu fiquei assim... mas o Senhor então me amou primeiro. E o Senhor me escolheu. E Ele foi me trazendo à memória tudo que Ele fez na minha vida antes de eu aceitar Ele. O quanto Ele já cuidava de mim, o quanto Ele já era zeloso comigo, o quanto Ele já me protegia. Teve um momento que eu não estava sem dinheiro para comprar comida, no momento da minha vida. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E assim, às vezes a gente acha que Deus não ouve a gente, mas Ele ouve, sim. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho comida, não tenho o que comer. Aí, Deus, Ele usou uma amiga minha, ela me ligou e falou assim, Kelly, o que você tá fazendo? Ela falou assim, você não quer vir almoçar aqui? Aí eu falei assim, quero, mas eu não tenho combustível, eu vou andando. E era quadras. E eu fui andando. E ali Deus me deu um prato de comida. Outro momento foi que eu tinha dinheiro no banco para terminar de passar o mês. Só que na minha cidade teve o show do Wesley Safadão e eu era, nossa, adorava, né? Eu gostava muito das músicas e eu vi assim, eu falei assim, eu não vou pro show porque eu não posso gastar e esse dinheiro é para eu terminar o mês. Mas aí o inimigo, ele tá ali para te atentar, ele tá ali para fazer você se afundar cada vez mais. E ele usa dessas estratégias, ele sabe o que você gosta. Eu adorava ir pra festa, adorava ir pro show. E ele sabe o que você gosta e ele vai usar dessas estratégias para fazer você se afundar cada vez mais na lama. Aí eu falei que eu não ia, só que o inimigo ficou ali tentando. Tava eu e um amigo meu, e ele também tava sem dinheiro e falou, não, também não vou. Aí eu peguei, virei pra ele e falei assim, olha, eu tenho tanto no banco, vamos pro show? Eu te empresto esse dinheiro, depois você me paga.
Ele falou assim, tá bom, vamos. E nós fomos pro show. Gastei o dinheiro do mês. E o que aconteceu? O meu amigo não me pagou o dinheiro do ingresso. Aí eu fiquei sem dinheiro para passar o mês, sem dinheiro para abastecer, sem dinheiro para comer. Falei, agora, né? E agora, o que eu faço? Só que Deus, Ele cuida tanto de nós, que eu tinha umas cadeiras em casa que minha mãe tinha deixado, umas cadeiras de madeira que ela tinha deixado antes dela ir embora daqui. Eu olhei para aquelas cadeiras e falei, eu vou vender. E era cadeira de madeira, e madeira é caro. E eu vendi por um preço irrisório. E foi pelo mesmo valor, eu consegui, o mesmo valor que eu tinha no banco, que eu tinha usado, Deus me devolveu o mesmo valor para eu poder passar um mês. E foi assim, foi um milagre de Deus. Ali eu comecei a ver os milagres que Deus estava fazendo na minha vida. E Deus me trouxe à memória todos esses milagres que Ele fez comigo. Outro tempo foi, eu estava numa festa e roubaram o meu celular, de dentro da bolsa. Eu não vi, estava todo mundo aglomerado, andando. A pessoa abriu minha bolsa, pegou o celular. Quando eu fui ver, cadê o celular? E Deus, Ele cuida tanto de mim, Ele já cuidava de mim, Ele já mostrava o poder dEle na minha vida, Ele já mostrava o quanto eu era especial para Ele, Ele já mostrava o quanto Ele zelava por mim. E um amigo meu chegou, não se preocupa, Kelly, eu vou conseguir recuperar teu celular. Eu tenho um amigo policial que ele sabe quem são esses caras que ficam roubando celular em festa, a gente vai recuperar teu celular. Tá, confiei nele. Fiquei triste, mas não fiquei preocupada. Eu tinha confiado nele, queria conseguir recuperar meu celular. Aí no outro dia, tava lá o meu celular de volta. E nessas coisas, Deus foi me mostrando o quanto Ele me amou primeiro. Nessas coisas eu entendi o que é o significado dEle me amar primeiro. Então, antes de eu amar Ele, Ele já me amava. Porque quando eu era do mundo, eu não amava a Deus. Nossa, eu amo a Deus, eu sou louca por Deus, Deus é tudo para mim. Não, eu cria em Deus, falava com Ele, mas não era esse amor que eu sinto hoje. Então, Ele me amou primeiro, Ele já cuidava de mim, Ele já mostrava o seu cuidado comigo, Ele já mostrava os milagres dEle na minha vida. Então, Ele me escolheu, Ele me amou primeiro. E eu fui entender que depois de todo esse amor dEle, até para me trazer para perto dEle, para depois eu amá-lo, para depois eu segui-lo, eu obedecê-lo. É assim que Deus fez na minha vida. E talvez é assim que Ele vai fazer na tua também. Basta você pedir para Ele, basta você falar para Ele que você quer Ele na sua vida, que você quer conhecer esse Deus que eu conheço, ou que alguém que você conhece também conhece esse Deus que faz maravilhas, que faz milagres. É só você falar, Senhor, eu quero te conhecer melhor, eu quero te conhecer de uma forma em que o mundo não te conhece. Eu quero te conhecer de uma forma que o Senhor se revele para mim. E assim Ele vai fazer com você. Quando você pede para Ele entrar, Ele vai fazer com amor, com todo cuidado. Ele vai se revelando aos poucos para você. Então, para eu não me alongar muito no vídeo, esse foi um pouco da minha história de conversão. Como eu me converti ao Senhor, como Ele mudou a minha vida. No outro vídeo eu falo um pouco mais de como Ele veio transformando o meu caráter, o que Ele foi fazendo, como foi que Ele foi agindo na minha vida, para vocês entenderem melhor como que Deus age, como que Deus Ele vai transformando a gente, tá bom? Que esse vídeo tenha sido edificante para você, que tenha feito você refletir um pouco de como você quer que Deus Ele te resgate, se é pelo amor ou se é pela dor. Reflita isso, converse com Deus, peça para conhecer Ele melhor, tá bom? Deus abençoe vocês.